as sinagogas. E nesse dia, assim como quando Paulo Vai chega, começar a falar sobre a história. na primeira viagem missionária de Paulo, Paulo sai de Antioquia com Barnabé, João Marcos. João Marcos me parece que ele era primo ou sobrinho de Barnabé. Eles vão direto para a ilha de Chipre, primeira cidade ali, Salamina, depois Pafos. Em Pafos acontece aquele episódio onde o governador queria ouvir a mensagem de Deus através dos apóstolos, mas havia um mago, me parece que pelo nome de Bar Jesus, e ele busca impedir o governador de ouvir a palavra. E ele busca impedir Paulo, né? E Paulo então vai se dirigir a ele, Paulo vai dizer a ele que ele ficaria cego por causa daquilo, e realmente ele fica cego. Então o governador, maravilhado com tudo que acontece, o governador aceita Jesus. Se converte, né? Dizer assim que é melhor. Então ele sai de Pafos, vai para Perge. Só que quando chega em Perge, ali João Marcos dali já resolve voltar para trás. João Marcos abandona o barco. Vai dizendo assim, né? Ele abandona os apóstolos e ele volta para o lugar dele de costume. Então veja que ele não ficou muito na viagem, né? Ele só viu ali, ele só presenciou as dificuldades de Paulo ali em Pafos, aquele confronto com o mago. Depois foi mais avante na próxima cidade, né, que já seria já fora da ilha. E ele resolve voltar atrás. E daí então Paulo, mas Barnabé vão até lá na Antioquia da Psídia, que já seria tipo assim a última cidade, né? Depois Paulo iria voltar. Não assim que seria a última cidade, seria assim, imagine uma linha do tempo, um mapa, imagine um mapa, né? Ele vai indo, depois começa a fazer a curva para voltar, que é o que aconteceu lá em Antioquia da Psídia. Depois Paulo vai para Icônio, vai para Listra, e engraçado que lá em Antioquia da Psídia, o capítulo, me parece que o 14, ele vai, não me parece, o 13, isso, capítulo 13, ele vai dar uma boa ênfase sobre essa cidade de que Paulo fez ali, nesse local. Porque quando Paulo chegava, a gente sabe, né, não em todas as cidades que Paulo chegava, a gente vai entender que a primeira coisa que Paulo fazia era procurar a sinagoga para ministrar na sinagoga. A gente não vê ele fazendo isso em toda a cidade, porém existe um texto que capacita a gente a dizer dessa forma, porque dentro de Atos mesmo a gente vai ver um texto onde vai dizer o autor Lucas que Paulo, sempre que chegava nas cidades, ele procurava a sinagoga. Então, entende, né? Aquilo que a gente fala, somatória dos textos para a gente ter uma visão ampla. E ali da Antioquia da Psídia, Paulo vai frequentando a sinagoga ali, então a palavra vai estar com ele, vão dar autoridade a ele. E aqui crava então, vamos dizer assim, a primeira vez que a palavra ressurreição surge no livro de Atos, a partir da temporada de Paulo. Não se esqueça, a temporada de Paulo está do capítulo 13 em diante. Do 1 ao 12 a gente tem Pedro, e obviamente que lá também a gente vai ver a palavra ressurreição, né? Enfim, se tratando da era de Paulo, onde ele domina em Atos, seria no capítulo 13, primeira viagem de Paulo, na cidade de Antioquia da Psídia, onde ele vai citar a palavra ressurreição, é claro, envolvendo Cristo. Naquele diálogo que ele vai dar ali
àquelas autoridades, aquele povo. Um discurso amplo, que o capítulo 13 basicamente termina ali. Ou então dali ele vai até a Listra, ainda no capítulo 13, e depois começa o 14, onde em Listra ele também iria fazer e praticar mais um evento. Seria esse um aleijado, uma pessoa aleijada de nascença, que Paulo vai olhar para ele e vai ver fé nele e vai dizer para ele levantar em nome de Jesus, e assim vai acontecer. Ele vai levantar, vai andar, e aquilo vai causar um despertamento daquele povo. Aquele povo vão ter Paulo e Barnabé como se fossem deuses e vão querer apresentar sacrifícios de animais a eles, até que eles vão não concordar com aquilo e vão dialogar novamente, né? E vão explicar novamente sobre a escritura, o que aconteceu, que desde o tempo do passado, apontando que o primeiro povo não entendeu a mensagem, né? Ele vai dizer que também eram pessoas como eles ali daquela cidade. Sendo assim, vêm judeus lá da Antioquia, da Pisídia, atrás de Paulo, por saber do que está acontecendo ali na Listra. Eles vêm para perseguir Paulo. Eles vão apedrejar o apóstolo vai ser jogado fora da cidade, ser abandonado, porque eles pensam que ele estava morto, e ali deixam ele. Depois dos discípulos, os santos convertidos daquela cidade, daquela região, pegam ele e levam ele para casa. Daí ele vai passar aquela noite ali naquela cidade, e depois no dia seguinte ele vai voltar para trás. Vai voltar sentido ali a Israel, no caso Antioquia. Então ali a gente tem o encerramento da primeira viagem de Paulo. Até aqui então a gente está no final do capítulo 14. Então eu queria somente neste áudio apontar a primeira vez que a palavra ressurreição acontece no livro de Atos. A partir da temporada de Paulo, que está do capítulo 13 em diante, da primeira viagem. Então a gente vai ver Paulo citar sobre o Cristo ressurreto lá na cidade da Antioquia da Pisídia. Porque a mensagem de Paulo é Cristo. Esse é um dos grandes mistérios. Eu vejo como isso sendo como fosse um grande desafio para nós. Um grande desafio para a igreja. Onde a igreja, ela sabe que a mensagem de Paulo era o Cristo ressurreto. Mas não é só isso, conforme eu falo. Não é só você saber disso. É você procurar para ver aonde que esse evento vai te levar na lei. Esse é um grande desafio que nós devemos encarar para a gente entender a Escritura. Porque se Paulo está falando de ressurreição de Cristo, porque não tem como, se ele vai apontar que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, ele vai ter que dizer que Cristo morreu. E vai ter que dizer que Cristo ressuscitou. Entende? Aí a gente vê os efeitos da morte de Cristo. Por isso que quando a sua mente é assim, você começa a ver que maravilha é isso. Porque uma coisa puxa a outra. Né? Por que Cristo ressuscitou? Porque ele morreu. Né? Então, por que tem as primícias? Porque teve a Páscoa. Cristo morre na Páscoa, ressuscita nas primícias. E outra, aqui está aparecendo a palavra ressurreição de uma forma direta, que eu vou abordar. Às vezes que a palavra vai aparecer de forma direta em Atos, pelo menos eu pretendo fazer na etapa de Paulo. Talvez a gente faz desde o início do livro, daí a gente pega o tempo de Pedro, onde a gente vai apontar, né? E outra também pretendo jogar nas cartas também, para a gente ver a mesma palavra ressurreição nas cartas, de forma direta. Para a gente ver esse assunto tratado. Na segunda viagem a gente vai observar também depois. E é claro que além disso, a ressurreição ela vai aparecer de uma forma indireta por várias vezes no livro de Atos.
Então a gente vai tratar disso, né? Por quê? Porque eu quero fazer vocês entender que eu não me lembro agora se é no capítulo 22 ou 26 de Atos, que Paulo vai falar sobre a cegueira dele. E aquela cegueira que ele fica 3 dias cego, ali tem uma espécie de ressurreição também, do lado espiritual. Então a gente vai trabalhar esses assuntos para quando a gente chegar ali, a gente ter uma somatória de tudo. Porque eu falo que está cheio de ressurreição no livro de Atos? Porque quando Paulo, né, ou os apóstolos que estavam envolvidos ali com Paulo nessa etapa, quando eles falam de Cristo, entende? Quando eles falam em Cristo, a gente já tem que ter em mente que Cristo morreu e ressuscitou. Para a gente ver, assim, uma outra forma em que a ressurreição aparece. Então, sendo assim, não precisa aparecer a palavra ressurreição, mas se está falando de Cristo, está falando de morte e ressurreição dele. Esse que é um dos grandes desafios. Aí você começa a entender as festas, né? Porque eu falo que as 4 primeiras festas estão juntas. Páscoa, Asmos, Primícias e Pentecostes. Estão tudo junto ali. É a obra de Cristo, né? Então, você está vendo Cristo, você está vendo as festas. Então, eu quero buscar fazer as pessoas entender dessa forma. Agora, a gente vai ainda fazer bastante áudio sobre esse tema. E para você que está aguardando todos esses áudios, tenho certeza que vai te trazer vários benefícios e você vai ter uma ideia ampla do Novo Testamento, porque falando em Paulo e nas cartas, a gente já está abordando então praticamente mais de 50% do Novo Testamento, juntando cartas e Atos. E isso é formidável, quando de fato você se interessar pela palavra de Deus. Sei que tem muitos que vão apenas ouvir e não vai se interessar, mas muitos podem guardar isso como uma maquete e uma maratona mesmo do livro de Atos. Enfim, a gente volta dando sequência a esse tema.